Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. Pois é, estamos aqui novamente para tratar com os advogados do pastor Ed René Kivitz. É aquele mesmo lá que deu lugar para Satanás e abriu a sua boca para vomitar toda aquela tranqueira, para distorcer a palavra de Deus. E a realidade é que só alguém que empresta a boca ao diabo poderia falar tais atrocidades. E é justamente disso que eu vou falar e mostrar na Bíblia e provar dentro do que ele mesmo falou na sua prédica, que ele cedeu a boca a Satanás. Vocês sabem muito bem quem foi o primeiro a declarar que a palavra de Deus precisava ser atualizada, né? Você sabe muito bem. Pois bem, então vamos ao assunto daqui a pouquinho. Só um minuto eu queria te pedir atenção agora. Em nome de Jesus Cristo, esteja compartilhando esta mensagem. Em nome de Jesus Cristo, deixa também o seu joinha, não custa nada. Tá? Deixa o seu joinha porque eu já expliquei para vocês e isso ajuda com que essa plataforma divulgue mais esse vídeo, divulgue mais essa mensagem, tá bom? E também quero pedir a todos, né, que querem estar falando comigo também, para me seguir no Instagram, @Josué Rasgando o Verbo. E se você tem sido abençoado por esse ministério, se esse ministério tem sido uma fonte de bênção para a tua vida, para a sua edificação, você pode semear nesse ministério. E semeando nesse ministério, eu tenho certeza que Deus há de te abrir as janelas dos céus. De que maneira você pode semear nesse ministério? Aqui no topo do comentário você vai encontrar a forma, a maneira de semear nesse ministério. Amém? Sem mais prolongamentos, vamos ao que interessa. Queridos irmãos, eu ouvi, assustem, fiquem pasmos, de assembleianos, não é de batista não, de assembleianos, saindo em defesa dessas barbaridades que o Ed René falou nesses dias. Eu vi pessoas defendendo o indefensável. Olha, onde se viu falar a palavra de Deus precisa ser atualizada? Primeiro de tudo, que a palavra de Deus está escrito lá em Hebreus que ela é viva e eficaz. Segundo aspecto é que a palavra de Deus ela é inerrante, ela é infalível. Nós temos que entender que nunca a palavra de Deus precisará ser atualizada. Quem foi o primeiro que sugeriu para que a palavra de Deus fosse atualizada? Foi o próprio Satanás. Onde? Lá no Éden. Ali no capítulo 3 do livro de Gênesis, quando ele busca aquela conversa, aquele diálogo com a mulher, ele chega como Ed René, distorcendo o que Deus falou. Chega como Ed René, distorcendo o que Deus falou. A serpente, né, que cedeu a boca para Satanás, diz assim para Eva: é verdade que Deus te disse que você não pode comer de toda a árvore do jardim? Olha só. Aí Eva disse: não foi de toda. Deus disse da árvore que estava no meio do jardim, porque o dia que nós comêssemos, morreríamos. Aí ela, que já começou distorcendo a palavra de Deus, ela diz assim: não, esquece, há quanto tempo você já está aqui no Éden aí? Essa palavra precisa ser atualizada, Eva. É óbvio que você não vai morrer. Tá claro que você não vai morrer. Você não pode interpretar essa palavra ao pé da letra. Escute aqui. Ele disse para você não comer porque ele não quer que você seja igual a ele. Porque o dia que você comer dessa árvore, o fruto dessa árvore, você será semelhante a Deus. Essa é a realidade. Ele não quer que ninguém se iguale a ele. Olha quem está falando isso. Aquele que um dia tentou se igualar a Deus. E aí então Eva acaba caindo no engodo por conta de atualizar a palavra de Deus e traz a desgraça para toda a raça humana, para toda
a humanidade. Amém? Então foi por conta de atualizar o que Deus havia dito. Posto isto, né? Na fala de Ed René também, ele também pede uma atualização naquilo que Paulo e Pedro falam, né? 1 Coríntios 11:3, Efésios 5:23, 1 Pedro 3:1, né? Essas passagens colocam o homem como o cabeça, né? E ele diz assim, onde se viu um texto machista desse, não se pode interpretar ao pé da letra de maneira literal esse texto, onde se viu uma coisa dessa. Ou seja, ele está dizendo que você tem que riscar essa passagem da sua Bíblia. Ele está dizendo que você tem que rasgar essas páginas da sua Bíblia, porque não é admissível colocar o homem como cabeça no século 21, onde as mulheres estão buscando o empoderamento, né? Então ele está fazendo o discurso das feministas, aquelas mulheres que andam com perna peluda, sovaco peludo, não é verdade? E então, ele está fazendo o discurso delas. Ok? Vocês têm que ser empoderadas, mulheres. Não aceite o homem como cabeça. Agora, é óbvio, eu já expliquei que Deus não colocou o homem como cabeça no sentido de dar ordem, de mandar, de ser um mandão, de ser o dono da mulher. Na realidade, é uma questão hierárquica por conta de uma organização daquilo que Deus estabeleceu como criação na face dessa terra. E o que acontece é o seguinte, meus irmãos, é necessário ter uma hierarquia. Eu vou usar uma ilustração de empresa para você entender. Olha só, dentro de uma empresa tem lá o diretor ou o dono da empresa, né? Abaixo do diretor ou dono da empresa está um gerente. Abaixo do gerente tem lá o encarregado, tem lá os colaboradores que trabalham, vamos dizer, no chão de fábrica, na linha de produção. Vamos supor que a linha da produção da empresa tem 100 colaboradores, né? Aí, de repente, um dia lá, 2 ou 3 da linha de produção comete uma besteira, traz um prejuízo irreparável para a empresa. Quase leva a empresa à falência, quase quebra a empresa por conta de atitudes que foram feitas de maneira incorreta ao procedimento estabelecido. O que vai acontecer? O diretor, o dono da empresa, ele vai descer do seu gabinete, vai chegar no chão da fábrica, vai chamar esses colaboradores, vai conversar, vai brigar, vai bater boca com esses colaboradores? Não! Ele não vai fazer isso. Ele vai chamar o gerente. Ele chama o gerente, que é o cabeça de tudo aquilo, e diz para o gerente, você viu o que você fez com a minha empresa? Você quase quebrou a minha empresa. E o gerente vai ouvir aquela frase famosa, né? Está demitido. Ele vai tratar com o gerente. É o que está ali como cabeça daquela linha de produção. É com ele que ele vai tratar. Ele não vai sair tratando com funcionário por funcionário para descobrir quem foi que errou, quem foi que pisou na bola. Ele trata direto com o cabeça. Assim está o homem. É com o homem que Deus vai tratar com respeito à sua casa, à sua família. Vai cobrar e vai exigir. Note bem o que eu vou explicar para vocês agora. Assim que Eva comete esse pecado e come do fruto e depois dá para o seu esposo também do fruto, Deus chega no jardim. E quando Deus chega no jardim, Adão e Eva, que já tinham pecado, perceberam que estava pelado, Deus está chegando, vamos nos esconder, se esconderam de Deus. E aí Deus diz, mas por que vocês estão se escondendo de mim? E eles dizem, não, porque nós estávamos nu. Ué, mas quem foi que disse para você que você estava nu? Por que acabou a sua inocência? Por que acabou a sua pureza? Vocês comeram do fruto que eu proibi? Preste bem atenção. Quem havia comido do fruto? Quem havia conversado com a serpente? Quem tomou a iniciativa? Foi a mulher, não foi? Agora, se você ler lá em Gênesis, Deus não veio tratar com a mulher. Deus não cobrou da mulher. Deus cobrou de Adão. Deus foi em Adão. Deus foi tratar com Adão. Mas ele poderia falar assim, Deus, eu não estava perto e ela vacilou. E foi o que ele fez. Porque ele deveria entender que a responsabilidade era dele. Você está entendendo? Então é a mesma coisa que ocorre com aquele gerente. Deus vai tratar com o homem nesse sentido, nesse aspecto. Assim como Eva pecou, mas Deus foi cobrar do homem. Deus foi tratar do homem, porque Deus colocou o homem como cabeça nesse sentido.
Não no sentido de colocar a mulher abaixo do homem, como um ser humano inferior. A mulher espiritualmente está nivelada com o homem, mas hierarquicamente o homem é o cabeça e Deus vai cobrar do homem essa questão. Então não é uma questão de machismo, ok? Posto isso, né? Após ele fazer essa narrativa aí do machismo, aí então ele entra numa questão de que nós não temos amor, que nós não toleramos, né, pessoas que têm a tendência homossexual, que têm essa opção de vida. E aí ele começa a fazer um discurso. E nesse discurso, mais uma vez para provar que a Bíblia precisa ser atualizada, ele faz uma ilustração sobre um estupro. E aí então, nessa ilustração ele diz assim, imagine vocês, eu sou o pastor da igreja e chega aqui, né, um pai, uma mãe, trazendo uma jovenzinha, né? E eles me trazem essa jovenzinha e diz que ela foi abusada, né? Aí então, eu como pastor vou perguntar para a moça, né, se ela tem namorado, se ela já é noiva, né? Aí os pais mesmos tomam as linhas de frente e dizem assim, não, ela é muito novinha ainda, ela é uma moça, ainda não namora não e tal. Aí eu como pastor, eu vou dar o seguinte conselho para o pai que teve a filha estuprada. Já que você não tem um namorado, já que você não está noiva, não é comprometida com ninguém, eu vou procurar o estuprador. E vamos fazer o seguinte, o estuprador vai pagar uma grana para o seu pai e eu vou fazer o estuprador se casar com você e tá resolvido. Olha só a mentira descarada. E depois que ele faz essa ilustração, ele diz que essa passagem, ele diz que isso está escrito em Deuteronômios, capítulo 22. Ele joga essa mentira. É mentira, Ed, você mentiu. Você distorceu. Não é isso que diz a palavra de Deus a respeito de um estuprador. Você mentiu e enganou milhares de pessoas. E do jeito que está correndo a sua pregação, talvez chegue a milhões de pessoas enganadas por essa mentira. É mentira sua. Não é isso que a Bíblia diz a respeito daquele que promove um estupro, que pratica um estupro. Então, vamos entender Deuteronômios capítulo de número 22. Primeiro aspecto, no Deuteronômios capítulo 22, versículo 22, versículo 23, versículo 24, não está tratando de estupro. Está tratando de adultério. Deuteronômios 22, capítulo 22, versículo 22, versículo 23, versículo 24. Está tratando de adultério. Vamos ver? Deuteronômios, capítulo 22, versículo 22, 23, 24. Olha o que diz. Quando um homem for achado deitado com uma mulher casada, com o marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Quando houver moça virgem desposada com algum homem, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela. Aqui é uma tratativa de adultério. E nessa questão de adultério aqui, pela lei daquela época lá, era apedrejamento. Apedrejamento. Você está agindo igualzinho os fariseus. E o apedrejamento aqui era para os dois. Não era só para o cara. É para os dois. Você está agindo igual o fariseu, distorcendo as escrituras. O que os fariseus fizeram, igreja? O que os fariseus fizeram? Eles levaram uma mulher que eles disseram que foi pego em flagrante de adultério. E disseram para Jesus, a lei manda que ela seja apedrejada. Né? Jesus ficou quieto e eles insistindo com Jesus. Jesus poderia quebrar esses fariseus que conheciam muito bem as escrituras, mas estavam distorcendo as escrituras, porque eles trouxeram só a mulher. Esses fariseus, esses sem vergonhas, esses safados, distorcendo a palavra de Deus, eles tinham que chegar diante de Jesus com o homem e com a mulher, porque a lei mandava apedrejar os dois, não era só a mulher. Você está entendendo? Distorceram a palavra de Deus. É o que você fez, Ed. Você distorceu que nem um fariseu, porque você conhece as escrituras. Você não é leigo. Você distorceu e mentiu descaradamente, ok? Então essa passagem aqui está tratando de adultério, não é de estupro. Vamos prosseguir. Aí nós temos também Deuteronômios, capítulo 22, versículo 28 e versículo 29. Aqui nessa passagem também não está tratando de estupro. Aqui é fornicação.
Vamos ler Deuteronômios capítulo 22, versículo 28 e versículo 29? Vamos ler aqui então o que está dizendo. Quando um homem achar uma moça virgem que não for desposada e pegar nela e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata e porquanto a humilhou, lhe será por mulher, não a poderá despedir em todos os seus dias. Aqui está falando, se tratando de uma relação consensual, uma relação consentida. Está dizendo se ambos forem pegos, tá ok? Então o que aconteceria? Se um homem pegasse uma jovem que não fosse casada, que não fosse noiva, e fornicasse com essa noiva, e fossem descobertos, esse homem, ele era obrigado a se casar com essa moça, em caso de fornicação, uma relação consensual, Ed, mentiroso. É uma relação consensual aqui. Nesse caso, então o homem deveria se casar com essa moça, porque ele tirou a sua virgindade, e também no ato do casamento pagar o dote, que era de costume, pela virgem. Aí sim ele pagaria o dote. Mas mesmo assim, Ed, em caso de fornicação, lá em Êxodo, vamos para Êxodo 22, 16 e 17. Êxodo 22, 16 e 17. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada, ou seja, não for noiva, e se deitar com ela, certamente a adotará por sua mulher. Se seu pai inteiramente recusar dar-lhe, dará dinheiro conforme ao dote das virgens. Então, mais uma vez, aqui também está se tratando de fornicação. Então, no primeiro caso de Deuteronômios, se caso o pai consentisse, ele pagaria o dote e casaria com a virgem. Aqui, no Êxodo 22, 16 e 17, caso o pai falasse, não, esse cara não vale nada, ele enganou a minha filha, aplicou um 7-1, ele não trabalha, é um cheirador, é um maconheiro, só vai dar dor de cabeça. Não, eu não quero que ele case com a minha filha, apesar de ter tirado a virgindade. Então, nesse caso, aqui se o pai falasse, não quero que se case com a minha filha, ainda assim, ele pagaria por conta de ter tirado a virgindade dessa moça. Pagaria uma multa altíssima, ok? Não aconteceria mais algo mais grave, porque também está se tratando aqui de fornicação, tá ok? Agora, Ed, sem vergonha, você que mentiu, dizendo assim, que quando alguém estuprasse uma moça, ele simplesmente pagaria algo para o pai e se casaria com a moça, que nem você falou na sua ilustração aí. Vamos ver o que aconteceria quando alguém estuprasse uma esposa, uma moça ou uma mulher. Está em Deuteronômios 22, 25, 26 e 27. Deuteronômios 22, 25, 26 e 27. Olha aqui sim, aqui é caso de estupro. Vamos ver como você mentiu, Ed? E se algum homem no campo achar uma moça desposada e o homem a forçar e se deitar com ela, então morrerá. Morrerá, você está entendendo? Morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém, a moça não farás nada. A moça não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo, ele tira a vida, assim é o negócio. Pois a achou no campo, a moça desposada gritou e não houve quem a livrasse. Você está entendendo? Aqui sim. Então, quando se tratava daquela ilustração que você falou assim, ela foi estuprada no campo e não gritou, e ele pagou e casou com ela, é mentira sua, tá? Porque o que aconteceria aqui, no caso de estupro, não tinha nem dessa de pagar dote e de casar com a estuprada, não, seu mentiroso. Ele não pagava dote e não casava com a estuprada, não. A Bíblia mandava matar o estuprador, seu mentiroso. Mandava matar o estuprador. Sabe por que eu estou irado, igreja? Porque ele usava a palavra de Deus para mentir. Ele usava a palavra de Deus para distorcer. Dá ira, dá nojo de um cara desse. E ainda vê pessoas saindo em sua defesa. Dá nojo, seu mentiroso. O estuprador era condenado à morte. Era sentenciado à morte. É isso que é a realidade, não é aquilo que você fala.
a partir do minuto 41 da sua pregação, né? Do 41 até o 44, que você vomitou todas essas nojeiras, vomitou todas essas mentiras, distorceu a palavra de Deus, mentiu, e eu chamo você de mentiroso e de boca que foi usada pelo diabo, porque você conhece de teologia, você conhece regras da hermenêutica, você conhece regras da exegética, você não é neófito. Você não é alguém desinformado, você fez tudo isso de maneira deliberada, de caso pensado, cedeu a tua boca para ser usada por Satanás, sim. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Você vai ter consequências terríveis por conta das pessoas que você está induzindo ao engano, por conta dessa distorção teológica da sua boca. Em nome de Jesus, ok? Agora o que acontece? Aí então, depois dessa ilustração, ele entra e diz da seguinte forma: nós temos que atualizar a Bíblia, porque até quando nós vamos ficar condenando pessoas que são homossexuais dentro da igreja? Até quando nós vamos ficar condenando pessoa que quer casar com pessoas do mesmo sexo? Meu querido, não é a igreja que condena, não é pastor que condena, não é pregador que condena. Quem condena é a Bíblia. Quem condena é a palavra de Deus. Não somos nós pastores, não somos nós pregadores e nem a igreja que condena, seu mentiroso. Quem condena essas práticas é a Bíblia, é a palavra de Deus. E não tem 2 ou 3 textos condenando, não, seu mentiroso. Não tem 2 ou 3 textos, não. A Bíblia está repleta de Gênesis, Apocalipse, falando contra essa conduta. Nós vamos ver a primeira vez que isso é pronunciado lá em Gênesis capítulo 19, verso 5, quando fala da destruição de Sodoma e Gomorra, quando os 2 anjos de Deus chegaram na casa de Ló para retirá-lo por conta da destruição que viria por conta da sodomia. Diz que os moradores da cidade invadiram a casa de Ló, queriam entrar para manter relação sexual com os anjos. Ló chega e fala assim: não, por favor, pega as minhas filhas, elas são virgens. E o que os homens da cidade disseram? Não, nós queremos transar com eles. É com eles que nós queremos. Mulher nós não queremos, não. Nós queremos fazer sexo com homem. Foi desde essa passagem que surgiu o termo sodomia. Sodomia, que está ligado à relação de homem com homem ou mulher com mulher. Pessoas do mesmo sexo. E eu quero deixar bem claro aqui, não odiamos homossexuais, não odiamos lésbicas. Nós amamos vocês, nós oramos por vocês e pode visitar as nossas igrejas, vocês não serão maltratados, vocês não serão desrespeitados. Faça um teste. Faz 27 anos que eu sou da Assembleia de Deus. Ed, eu nunca vi um homossexual ou uma lésbica sendo maltratado dentro das nossas igrejas. Eles são amados, são respeitados como almas preciosas para Deus. Seu mentiroso, nós não odiamos homossexuais. Quem odeia homossexual é aquela religião que eu tenho certeza que você não tem coragem de falar dela. Aquela religião que as mulheres andam com todo aquele vestidão preto, né? Aquela religião que tem os homens bomba. Aquela religião que tem um profeta que não pode nem falar o nome. Por que você não fala deles? Eles matam homossexuais. Eles enforcam homossexuais. Eles decapitam o homossexual. Agora, cristão não faz isso, seu mentiroso. Cristão não odeia homossexual. Cristão ora pelos homossexuais. Nós oramos, nós amamos os homossexuais. Nós queremos que eles se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu estou irado, eu estou enojado com a sua atitude de querer enganar as pessoas, de querer seduzir as pessoas. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder de pessoas e homens como você que se valem da sua posição e da sua influência para enganar milhares e talvez milhões de pessoas. Deus nos livre de pessoas como você. E note só um detalhe. Você diz que é 2 ou 3 textos? Tá bom. Então é o seguinte, 2 ou 3 textos, eu vou deixar para você aqui meia dúzia. Meia dúzia. Eu poderia deixar muito mais, mas eu vou deixar meia dúzia de textos que condenam essa prática. Primeiro, 1. Levíticos 18 e 22. 2. Levíticos 20 e 13. 3. Deuteronômios 23, 17. 4. Romanos 1, do 24 ao 28. 5. 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 9 ao 10. 6. 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 8 ao verso 10. Tá 6 textos aqui para você condenando essa prática. Não é eu que condeno como pregador. Não são os pastores que condenam. Não é a Assembleia de Deus que condena. Não é as denominações que condenam. É a palavra de Deus. E nós não temos que agir com eufemismo. Temos que ser práticos e objetivos. Sim. Falar com amor para essas pessoas
que Deus pode mudar, que Deus pode transformar, que Deus pode libertar, que Deus pode restaurar sim, e que a palavra de Deus não precisa ser atualizada para coisa nenhuma. A palavra de Deus é que nos atualiza. Então, em nome de Jesus Cristo, se arrependa do que você falou, se arrependa do que você falou, peça perdão, porque está provado aqui agora que você mentiu, que você distorceu, como Satanás mentiu para Eva, distorceu a palavra de Deus, que é o que ele sabe fazer muito bem. Então, em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, compartilhe essa mensagem, porque existem milhões de pessoas que vão ser enganadas por essa fala do Ed René. E eu e você temos a responsabilidade de esclarecer, de iluminar essas pessoas em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Por que está acontecendo isso? Finais dos tempos. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E está escrito que se levantariam falsos profetas que apostatariam da fé, que distorceriam a sua palavra, que partiriam para o caminho da heresia, entrariam no prêmio de Balaão. Então, em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, faça uma visita. Eu sou da Assembleia de Deus, do Ministério de Perus. Faça uma visita. Você que é homossexual, faça uma visita e você vai ver como você vai ser bem tratado e bem respeitado. E eu deixo aqui um convite a todos que são homossexuais, visite a nossa igreja. Visite uma Assembleia de Deus séria, para você ver se você vai ser maltratado. Eu sou pastor, eu tenho amigos homossexuais, respeito eles e eles me respeitam. E, no entanto, mesmo sendo amigo deles, eu deixo bem claro, essa prática é reprovada por Deus. E eu te amo como meu amigo, te amo como uma alma preciosa para Jesus. Eu tenho vários amigos homossexuais. Por quê? Eu vivi no mundo. Eu vim do mundo, eu fazia baile, eu usava droga, eu nunca tive tendência para o homossexualismo, né? Mas aí no mundão a gente conhecia vários deles e eu sempre respeitei a todos, tanto quando estava no mundo, quanto depois que me converti, e tenho até hoje amigos homossexuais. Não tenho nada contra eles, mas sim contra a prática deles. E eles sabem disso. Não faço meio termo, não vou agir com eufemismo. Eu sou claro, você é meu amigo, te considero, mas as suas práticas eu reprovo mediante a palavra de Deus, não o que eu acho, tá bom? E todos vocês têm total liberdade para fazer da sua vida o que você quer, tá bom? Não estamos impondo nada, mas nós te amamos e queremos orar por vocês. E que Deus abençoe a todos os nossos amigos. Compartilhe, essa mensagem precisa ser espalhada. Essa mensagem precisa alcançar milhões de pessoas em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Se inscreva no nosso canal, deixa o seu joinha e me siga no Instagram, @Josué Rasgando o Verbo. Um forte abraço a todos.